Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai começar uma série de, acho que são 3 vídeos, se não me engano, contando sobre a história da internet, sobre a minha ótica. Obviamente eu tô aí os últimos 20 anos mais ou menos acompanhando a internet de perto, e eu vou obviamente falar um pouco mais que isso, né? A gente vai começar ali nos anos 70, contando como que a internet nasceu, mas falando de um aspecto técnico, né? Não contando a história puramente do que tem aí dos documentários e tudo mais. E aí eu separei em 3 partes aí, em 3 vídeos com essa faixa etária aí de, de tempo, né? Esse primeiro vídeo a gente vai falar desde os mainframes dos anos 40 até os anos 2000 e depois dos anos 2000 em diante. Então, na verdade, são dois vídeos, né? São 2 vídeos contando sobre a história da internet. E aí eu vou destacar os pontos principais, né? E as linguagens e tudo mais que foram super importantes nesse decorrer desses últimos 50 anos aí. Mas primeiro, editor, solta a vinheta aí. Eu sempre me perguntei, né, na minha visão, a internet ela é uma das, se não for a maior criação da humanidade, pelo menos as invenções modernas, né? Não desmerecendo todas as outras invenções importantes, até mesmo o próprio computador. Mas a internet, ela proporciona um poder antes inexistente, né? De se criar coisas sem a necessidade física. Isso é impressionante, né? A computação, de uma forma geral, ela proporciona isso, e a internet amplifica isso de uma forma absurda. O que antes a gente precisava se dedicar a um emprego convencional, alguma coisa física, de serviço, de prestação de serviço ou produto, a internet ela possibilita que você em casa, sabendo, né, obviamente, programação e conhecendo todo o ecossistema, você consiga desenvolver produtos que vão ser utilizados por milhares de pessoas no mundo inteiro, e isso te gera dinheiro, né? É impressionante. É uma das poucas profissões do mundo que pode se dar o luxo de ser dessa forma. E aí eu sempre fui muito interessado pela história da internet, né? Como é que ela nasceu e tudo mais. E aí eu pontuei alguns, assim, é muito extensa, obviamente, a história. Então eu peguei algumas datas e algumas tecnologias específicas que para mim foram fundamentais na construção da internet como a gente entende hoje. E obviamente eu não peguei isso, né, em referências bibliográficas e tal, só coloquei essas tecnologias e as datas aqui para me lembrar e ter um pequeno roteiro, começando, né, nos mainframes dos anos 50, dos anos 40, tá? Diferente do que a maioria das pessoas podem achar, esse conceito de rede, ele não é novo, né? Ele é dos anos 40. Nos anos 40 a gente já tinha computadores, mas não computadores que ficavam na casa das pessoas em si. A gente tinha computadores que ocupavam salas imensas, utilizados normalmente pelo exército, pelos acadêmicos. Então, normalmente esses computadores eles estavam dentro de empresas, dentro de órgãos governamentais e de universidades. Basicamente para processamento de dados, para talvez quebra de criptografia, né? No máximo, um pouco mais que isso, era um pequeno sistema de controle e tal. E nessa época, até porque nessa época, né, os sistemas eles eram feitos com cartão perfurado, né? E isso era
extremamente difícil de você conseguir gerenciar e tudo mais. Com o tempo, né, o tempo foi passando e ali pelos anos 50, né, no comecinho dos anos 50, você tem os mainframes, né, principalmente a empresa que mais se destacou nessa área foi a IBM, né? E o que eram os mainframes? Como os computadores eram muito caros, às vezes uma empresa queria informatizar a empresa, e aí para não ter um custo, né, de ter um computador para cada pessoa, você tinha um computador central, que era gigantesco, e esse computador ele tinha a capacidade de expor vários outros terminais, que eram pequenas telas que tinham teclado, e através desses terminais, esses terminais eram conectados via rede com esse mainframe. Então percebe-se que esse conceito de ter uma rede, né, ela já existe desde os anos 50 com os mainframes. E aí os mainframes eles conseguiam gerenciar várias pessoas ao mesmo tempo, podendo fazer operações. E obviamente que o hardware daquela época, se comparar com hoje, era extremamente arcaico. Provavelmente uma calculadora deve ter mais processamento e memória do que aqueles mainframes daquela época. Mas você conseguia desenvolver sistemas de cadastros e tudo mais. E foi ali que começaram a surgir os primeiros protocolos de comunicação entre o servidor, esse mainframe, e essas máquinas burras aí, para conseguir capturar o input das teclas e tudo mais, correto? Ao longo do tempo, né, com que o tempo foi passando, se a gente está falando ali dos anos 50, né, a IBM criou o SGML, que era um padrão de escrita para que sistemas se comunicassem, ok? Então vamos imaginar que nós temos vários mainframes, cada mainframe está rodando um sistema, e aí um sistema precisa enviar para outro algum tipo de informação, e aí foi criado esse SGML para fazer a comunicação entre os sistemas, para trafegar dados entre esses sistemas por meio de uma rede. Eu não sei ao certo qual era o sistema de rede cabeamento da época, mas eu imagino que deve ser RJ40, RJ alguma coisa do tipo, que era o mesmo que era utilizado para comunicação de telefone, ou até mesmo coaxial e tal. Mas se a gente for levar a grosso modo, qualquer coisa que consiga prover pulsos elétricos binários conseguiria fazer essa comunicação, tendo uma placa que conseguisse codificar e decodificar essas mensagens, enfim. E aí esse padrão SGML foi criado para a IBM para poder fazer essa comunicação. Um passo mais adiante, vamos dizer assim, foi dado nos anos 70, né? No final de 1969, que um projeto do governo americano conhecido como ARPA, né? ARPANET, DARPA, criou o que seriam as bases de um protocolo de comunicação mundial ou de longas distâncias, correto? Que se chama o protocolo TCP/IP, que a gente utiliza até hoje. Então, nos anos 70, foi criado pelo governo americano, pela ARPA, o protocolo TCP/IP. E qual era o propósito principal do protocolo TCP/IP? Que fosse possível conectar centenas de computadores espalhados pelo mundo, independente de qual era a interface de conectividade, porque naquela época a gente não tinha uma infraestrutura de conectividade muito grande, tinha os satélites, tinha uma infraestrutura de telefonia, mas nada muito mais sofisticado do que isso. Então o protocolo TCP/IP ele vem como uma forma de conseguir conectar diversas máquinas, uma grande quantidade de máquinas
né, no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, para prover comunicação entre elas. E aí eu vou destacar uma propriedade do TCP/IP que é super importante da gente conseguir entender, é que o TCP inicial da sigla, ele está falando que é um protocolo de comunicação, né? É transfer... enfim, eu não vou lembrar, deixa eu até ver aqui qual era. Era protocolo de controle de transmissão, ou Transmission Control Protocol. Essa abreviação, ela determina o protocolo em si, ele é de comunicação. Então, ele é um protocolo que visa transmitir uma mensagem. E é um protocolo que visa que o outro lado receba essa mensagem. Então, o protocolo é um protocolo resiliente. Ele envia a mensagem e ele espera que a outra ponta responda se ela recebeu ou não aquela mensagem, e é persistente. Então, caso essa mensagem não seja recebida pelo destinatário, ele tenta reenviar essa mensagem novamente. E o IP, né? O IP, ele serve como forma de endereçamento, como forma de você saber para quem que você está mandando determinada informação. Correto? Então, novamente, recapitulando rápido, mainframes dos anos 40, SGML e TCP/IP já eram realidade nos anos 70. Então, a gente já tinha a possibilidade de comunicação entre computadores através de uma rede. Só que essa comunicação era uma comunicação que tinha concorrência, vamos dizer assim, com outros tipos de protocolo que foram sendo desenvolvidos nas universidades e tudo mais. E a gente não tinha uma aplicabilidade muito sólida, tirando alguns poucos tipos de software, como um gerenciador de e-mail, ou até mesmo uma mensageria de chat, e sistemas se interligando através desses protocolos de comunicação. Normalmente, sistemas que dependiam de APIs internas de cada um deles ali, para fazer essa comunicação, mas a gente não tinha nenhum protocolo visando uma universalização da comunicação na internet como um todo. E aí, quando chega em 1990, um cara super famoso, todo mundo que mexe com a internet deveria conhecer, chamado Tim Berners-Lee, ele é o primeiro cara a criar esse paper que envolvia 3 pontas, ok? Envolvia um protocolo, que é o protocolo HTTP. O protocolo HTTP, ele seria um protocolo acima do protocolo TCP/IP, que conteria uma série de informações, principalmente de endereçamento, e ele seria responsável por enviar e receber requisições, requisições e respostas, obviamente, né? E esse protocolo HTTP, ele tem uma peculiaridade de você conseguir transmitir dados visíveis e dados de metadados para conseguir entender o que o software que estava enviando a requisição quer dizer, e essa resposta também, ao ser enviada para outra ponta, conseguir se entender como coesão a resposta desse servidor. O que nisso facilita a nossa vida para caramba? Quando a gente faz uma requisição HTTP para um servidor, esse cliente que está enviando essa requisição, pode estar com um idioma diferente do normal, ele pode ter uma série de questões de informações de segurança com ele e tudo mais. E aí o protocolo HTTP, ele sana essa comunicação, vamos dizer assim, do requerimento e da resposta terem um cabeçalho. Nesse cabeçalho você consegue passar uma série de informações para que o sistema que está fazendo o processamento e cuspindo a resposta da requisição possa fazer isso de forma dinâmica
caso necessário, enfim. Além do protocolo HTTP que a gente utiliza até hoje, obviamente que atualizado, né? Passou por várias atualizações ao longo dos anos. O Tim Berners-Lee também criou o HTML. O HTML ele vem baseado no SGML criado pela IBM. E ele era uma forma simplificada de conseguir tramitar dados. O conceito básico do HTML é: eu preciso enviar uma mensagem, então essa mensagem ela precisa ter um formato simples de ser entendido para outra ponta, e esse formato simples de ser entendido pela outra ponta é o HTML. E para terminar esse ciclo que o Tim Berners-Lee criou, ele criou um navegador, o primeiro navegador de internet, que é o www, o World Wide Web. Então, percebe-se que até hoje a gente utiliza, e você nunca se perguntou por que todo site tem http ou https www. Alguma coisa, né? Então, HTTP inicial ou HTTPS é o protocolo que está sendo utilizado, protocolo HTTP www são as iniciais desse World Wide Web, www. E aí o www, né, era um navegador usável para você poder fazer a comunicação, é a implementação final do HTTP mais o HTML, de forma visual, não tão visual assim. E o www também ele possibilitava você ter outros tipos de protocolo, comunicação com outros tipos de protocolo, como FTP, SMTP e por aí vai. Mas de fato, isso a gente está falando de 1990, né? De fato, isso teve uma grande repercussão no meio acadêmico e tudo mais, mas a popularização de fato disso para o cidadão médio, né, fora dos cientistas da computação, veio em 1993 com a criada do Mosaic. O Mosaico foi o primeiro navegador gráfico de extrema popularização. O Mosaic ele foi uma inovação bizarra em comparação ao que vinha anterior a ele. E ele teve milhões de downloads em poucos dias. E essa popularização absurda do Mosaic criou posteriormente a empresa Netscape. E a Netscape, vocês vão ver que a Netscape ela tem um papel super importante no desenvolvimento da internet, mesmo que a Microsoft depois tenha feito a Netscape morrer, né? Então, em 1993, nós temos o lançamento do Mosaic e aí depois a criação da Netscape, beleza? Nesse primeiro momento, o que a gente precisa entender sobre o Mosaic? Era um cara que tinha uma ideia de um projeto para essa nova coisa aí que a gente chama de World Wide Web, HTML, HTTP e tal. Ele fez uma implementação visual muito maneira, as pessoas baixaram, compartilharam e tudo mais. Isso popularizou. A popularização disso fez com que um investidor ficasse muito interessado, entrasse e falasse: a gente precisa ir para Palo Alto e precisa virar uma empresa e precisa ser rápido, porque vai ter um monte de gente que vai ver isso e vai começar a querer fazer igual, né? E dito e feito. Um outro ponto que eu acho interessante falar aqui, né, que às vezes é esquecido do contexto dessa história, é que em 1994 é criada a W3C. A W3C é uma organização, né, uma ONG, formada hoje por várias e várias empresas de comunicação, de internet pelo mundo afora, né? E a W3C ela é um consórcio que dita várias regras
para a internet, né? Que dita qual vai ser o caminho que a internet vai tomar e tal. E ela foi criada em 1994. Então, eu gosto de deixar aqui. Inclusive, quem criou a W3C foi o Tim Berners-Lee, né? Criador do HTML, do HTTP e do www. E também cria a W3C, que é super importante para a internet. E aí depois a gente vai falando de outras coisas aqui que foram criadas pela W3C. Olha só para vocês entenderem a importância desses caras. Formatos aprovados pela W3C, ó, SVG, PNG, XHTML, XML e por aí vai. Enfim, CSS, né? Então são padrões da W3C. Beleza? O Doom do JavaScript, né? Por aí vai. A W3C para mim é super importante e ela geralmente é negligenciada das histórias sobre a internet. Em 1995, né, continuando essa história sobre a Netscape, em 1995, o criador do Netscape, né, um dos criadores da Netscape, ele entendia a internet, né, principalmente os navegadores, que faltava alguma coisa, né? O HTML era estático, ele não tinha grandes usabilidades. E perceba, o HTML ele foi muito fundamentado em como se fosse um catálogo telefônico, né? Tanto que a primeira página que é chamado dentro de uma requisição a um site é um index HTML, que é justamente uma página de índice, que naquela época, né? O entendimento era, cara, um catálogo telefônico, as primeiras páginas, né, como se fosse um livro, é um índice de o que você vai encontrar dentro desse livro, dentro desse catálogo. E aí, a partir desse índice, você cria links para para as páginas, né? Então perceba que é muito próximo do conceito de um livro. Você tem um índice, você tem páginas, e através daquele índice você encontra essas páginas, né? Enfim, é primitivo, mas funcional. Depois, obviamente, que isso mudou bastante. E para o fundador da Netscape, faltava alguma coisa, faltava ser mais dinâmico, faltava, né, ter um pouco de movimentação, enfim, coisas que a gente já tinha nas primeiras versões de sistemas operacionais gráficos ali, principalmente os primeiros sistemas da Apple, os Windows, já tinha alguma coisa gráfica, né? Isso impacta bastante o usuário de uma forma geral, né? A possibilidade dele interagir com componentes, não simplesmente com textos e imagens estáticas. E aí, em 1995, é criado, né, é lançado o chamado LiveScript na época, que depois via se tornar o JavaScript. Então, o JavaScript ele nasceu dentro da Netscape, né? Então perceba quanto esse cara foi extremamente importante para a internet como um todo, e a gente vai entender isso mais a fundo, mais à frente, quando a gente chegar depois dos anos 2000 ali, porque até então o JavaScript era só uma linguagem interpretada para coisas ridiculamente simples de serem feitas, um alerta, coisas bestas, nessa época. E quem pegou o JavaScript nessa época fala assim, cara, não dá para, não era esperado que o JavaScript viraria alguma coisa muito maior, porque ela era uma linguagem muito, muito, muito rudimentar e simples, né? E em 1995 também a gente teve o estouro da Guerra dos Navegadores. Esse caso foi extremamente emblemático. Quem já viu um pouco alguma coisa sobre a internet sabe sobre essa etapa aí da história, né? Basicamente o que aconteceu é que o nosso amigo tio Bill, né? Ele botou na cabeça que ele é o dono da porra toda e ele queria matar a Netscape, né? Como fez, para controlar a internet, né? Nessa época ele criou o Microsoft Network, né? O MSN. Microsoft Network era a ideia maluca do Bill de que a Microsoft ia mandar na internet, ia cobrar pedágio e os caralho a quatro. E aí
para combater a ameaça Netscape, a hegemonia da Microsoft, eles criaram o famigerado, né, tão conhecido e tão abominado Internet Explorer, né? Pode até ser que nas primeiras versões do Internet Explorer ele de fato fosse relativamente bom, considerado o que a gente tinha na época, mas eu tenho um trauma gigantesco. Eu convivi com o Internet Explorer desde a versão 2, né? Eu lembro que quando eu tive contato com esse monstrengo, e principalmente quando eu entrei no mercado de fato de desenvolvimento web, que era o Internet Explorer 5. Depois veio o 6, que foi a maior praga que existiu na internet. Foi o tal do Internet Explorer 6. Graças a Deus depois vieram coisas melhor, como o Firefox e depois o Chrome, por aí vai, né? E aí enterrou de vez esse projeto tenebroso da Microsoft. Mas fato é que o Internet Explorer, nesse período de 1995, essa guerra entre a Microsoft e a Netscape, que culminou num processo judicial super famoso, cuja né, a sentença, a Microsoft teria que ser desmembrada por monopólio e tudo mais. E tem um documentário excelente da Discovery Channel, que é A Internet, que eu recomendo muito que vocês vejam, que conta em detalhes como é que foi a Guerra dos Navegadores. E foi um período conturbado ali. Eu lembro mais ou menos da história, né? Eu lembro que quando de fato eu comecei a utilizar a internet, ainda existia o Netscape. O Netscape já tinha sido comprado pela AOL, né? E o Internet Explorer ele era hegemônico dentro do mercado ali pelos anos 2000. Então a gente teve que conviver com essa praga aí, porque a Microsoft ganhou essa parada. Mas o que era o inferno dessa época, para ser muito sincero? É que a Microsoft ela era extremamente arrogante, né? E ela, como ela era o navegador mais utilizado, né, naquela época, ela criava uma série de funcionalidades que não tinham um padrão perante aos outros navegadores, porque provavelmente na cabeça da Microsoft é só a gente que tem que ser foda e foda-se o resto. E essa hegemonia ela só foi quebrada muitos anos depois com a popularização do Chrome, que aí as coisas começaram a se padronizar de uma forma mais coesa, principalmente depois do ECMAScript 2016 e tudo mais. Mas era uma loucura você escrever CSS e JavaScript nessa época, porque você perdia mais tempo fazendo fixes para o Internet Explorer do que propriamente fazendo o que você tinha que fazer. Muito que bem. Continuando ainda, a gente tem dois grandes caras, no meu ponto de vista, acontecendo ali. Um em 1996, que é o XML. XML é uma evolução aí muito baseada no SGML e também no HTML. Também foi criado como uma forma de tramitação de dados entre sistemas. Então o XML ele veio como uma espécie de evolução do padrão criado pela IBM para poder fazer comunicação entre vários sistemas, né? Inclusive entre sistemas de internet. Então era padrão utilização de XML como forma de API para se comunicar entre sistemas web, que foi se popularizando com o tempo, né? E teve seu apogeu ali, sua explosão nos anos 2000, que foi uma loucura e tudo mais. E aí, chegando perto ali dos anos 2000, nós temos a criação do nosso maravilhoso, fenomenal JSON, né? JSON, para quem não sabe, é o padrão mais utilizado de modelo de tramitação de dados, aí, que, no meu ponto de vista, substituiu 100% do XML, principalmente na internet. E por que o JSON ele é tão importante no meu ponto de vista? Depois a gente vai conseguir, a gente vai chegar, né, no XML HTTP Request nos anos 2000,
que para mim, honestamente falando, é a grande virada de chave da internet, foi o XML, HTTP Request e o JSON. Foi a grande virada da internet. Por quê? Foi a primeira vez que a gente, de fato, começou a ver conteúdos dinâmicos em um nível nunca antes visto. Poderia até começar a entrar na seara de linguagens de back-end e tudo mais, mas as pessoas normais, elas não sabiam que essa movimentação estava acontecendo no back-end, porque na prática todo mundo só recebia HTML, CSS e JavaScript. Então a diferença se estava rodando PHP ou .NET ou qualquer coisa outro do tipo no back-end não fazia nenhuma diferença, honestamente falando. Mas a partir do XML HTTP Request a gente tem de fato uma mudança completa que vai culminar na situação que a gente está hoje de frameworks front-end e tudo mais. Mas obviamente que esse vídeo está ficando extremamente longo. Só vou comentar mais algumas coisinhas que eu acho fundamental destacar, tá? Entre todas essas coisas aqui que a gente está falando, eu falei até agora, a gente ainda utiliza o protocolo TCP/IP numa versão mais recente, obviamente passou por algumas mudanças como base estrutural da internet. Depois nós utilizamos o protocolo HTTP como protocolo de comunicação na sua versão hoje, né, mais utilizada 1.1.2, e aí o Google tá aí com a versão 3, mas ainda o suporte do HTTP 3 não é muito grande. Ainda utilizamos HTML como linguagem, pode-se dizer linguagem, para poder enviar documentos do servidor para ser renderizados no navegador. Os navegadores, eles passaram por uma série de modificações, ficaram muito mais potentes, principalmente depois do surgimento do Google Chrome, né? Motor V8 e tudo mais. JavaScript 1995 hoje é a linguagem mais utilizada do mundo. E aí mais para frente a gente vai voltar a falar de JavaScript. W3C extremamente importante nesse processo. A gente vai entender por quê, porque é nele, é lá que se tem toda a padronização do CSS, do JavaScript, do HTML e por aí vai. E várias outras linguagens também foram sendo padronizadas dentro do W3C. O XML, ele continua relevante, obviamente tem vários sistemas que o utilizam, por mais que a gente não utilize hoje com tanta frequência na internet, já que o JSON tomou o lugar. E o Ajax, né, o XML HTTP Request, foi fundamental para a mudança da internet, no meu ponto de vista. E a gente vai entender por que no próximo vídeo aí. Se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal, dá aquela moral, chama seus amigos para ver aí e a gente se vê na próxima. Valeu!